pensamento que, pensando em cidade e turismo, nós temos duas questões. Nós temos, você falou, revitalização daquilo que já existe. Então, a gente tem a questão da revitalização do que existe e do que nós podemos promover de novos espaços turísticos para a cidade. Mas quando eu penso em revitalização de espaços, eu tenho que pensar também na questão da segurança. Sim. Porque, por exemplo, nós temos vários espaços, como o centro da cidade e outros locais até um pouco mais distantes, que são desprovidos de atendimento e de provimento de segurança para que o turista também se sinta seguro. Sim. Então, a questão da cidade, enquanto recebendo turista, e tem outra, Cris. Você comentou do turista de fora, o estrangeiro, o turista de outros estados, mas tem o próprio carioca Sim. que faz a visita ao próprio Rio e que não conhece o Rio. E esse próprio carioca, às vezes ele, por conhecer a cidade, ele se limita de ir a um ponto turístico porque ele acha que porque é inseguro. Então, perpassa também por essa questão do olhar da pessoa Isso. para aquele espaço que, embora possa estar revitalizado, mas não está devidamente assegurado de haver segurança, mas da impressão de ter, mas ele tem que se sentir seguro. Porque só nos grandes eventos que eles priorizam, né? Você viu que construiu o Porto Maravilha? Outro dia eu fui passear com a minha mãe e eu desisti. Voltei no meio do caminho. Estava completamente deserto, sem possibilidade de segurança. Você vê a Floresta da Tijuca, muitas pessoas se limita àquela entrada no Alto da Boa Vista, e não é. Floresta da Tijuca é a vista Paineiras. chinesa, Paineiras, né? é a mesa do Paineiras. imperador, as paineiras, que inclusive as paineiras dão acesso ao Cristo Redentor. E aí, muitas vezes, você vê degradado. Você vê as vias degradadas de acesso, você vê as dificuldades de locomoção, você vê estarem ermos sem segurança. Então, assim, por isso que eu falei no início, a cidade ela tem que ser pensada para o ser humano. Sim. A cidade sem ser humano não é nada. A cidade ela tem que ser vivida, vivenciada. E hoje as pessoas têm medo. O lazer, você sabe que o lazer é uma das condições da saúde. A saúde requer lazer. O SUS, ele é para atender o turismo que você não paga nada. Mas a gente já tem uma sobrecarga. Imagina um turista sofrendo uma violência Pois e é. tendo que ser carregado para uma unidade de saúde e não ter onde você ser Exatamente. atendido. Isso também é uma coisa que tem que ser pensada. Quando a gente faz um grande evento, se esse grande evento tiver alguma situação complexa, como a gente teve agora no show da Madonna, graças a Deus correu tudo tranquilo. Por tudo tranquilo? Vamos lá. Eles fizeram um evento maravilhoso, entre aspas, porque assim, quando nós estudamos turismo, nós percebemos o seguinte: você tem que fazer eventos? Tem. Mas quais são os tipos de eventos? Eventos culturais, exposições, congressos. Isso traz pessoas de fora e são eventos realmente bons para estudantes daqui. O estudante daqui ele vai ter condição, oportunidade de poder participar de um congresso sendo feito aqui. Como eu participei, tanto da Rio 92, que foi um evento maravilhoso, Rio 92, Eco, né? Eco 90. E teve as Olimpíadas de 2016. E aí, Eduardo Paes, né? Faz um evento de Madonna. O que ele mobiliza ali? Um evento desse. Que porte é esse evento? Você me pergunta, é importante ter esses eventos musicais? Não deixa de ser. Mas por O nem que o Rock in Rio. aconteceu? Ele mobilizou toda a segurança pública ali. As pessoas falavam assim, meu Deus, vai estar a segurança pública todinha ali. Não vai acontecer nada com Copacabana. Mas e os outros bairros? Vão ficar descobertos. Teve um impacto, sim, aumentou a violência em Botafogo, na Tijuca, no Grajaú, durante o show da Madonna, E porque entre outros, realmente, e as pessoas não saíam de nas casa. Ponto. É importante um evento desse. Gera a circulação, né, de econômica, é importante. Impostos, né? Mais impostos, mas vamos ver direitinho. Será que é importante aquilo ali? Nós estávamos vivendo uma situação difícil em Rio Grande do Sul, foi na época do Rio Grande do Sul. Tem que ter um olhar amplo, uma visão ampla da coisa. Pois né? é, Copacabana, onde começou a imagem, né? Hoje Copacabana, agora arrastões, né? Também pessoas de rua. Um problema muito complexo, né? Quando as pessoas falam a população em situação está aumentando cada vez mais, porque o desemprego, a situação da desinstitucionalização da saúde mental também levou muita gente para a rua, as famílias não quiseram de volta essa população, então você vai ver que muitos desses moradores, que são pessoas que viviam institucionalizada, e existem programas sociais para isso.
né? A população de rua, ela, de certa forma, ela é uma população vulnerável. E por ela ser uma população vulnerável, ela acaba também trazendo para o turista uma situação de vulnerabilidade. Pequenas cracolândias em vários bairros que a gente está vendo. Se a gente passar ali pela Mangueira, pelo Salgueiro, você vai ver que, e fora, grupos mesmos na Praça Sans Penha, usando drogas no dia a dia. Pouco tempo aí, a Tijuca, que é onde eu estou morando, estavam roubando sinal. Os fios, toda hora você tem. Você vê quanta coisa a gente tem que melhorar para se ofertar um Rio dos Sonhos, uma cidade maravilhosa, como foi vendida naquele tempo passado, né? Hoje a gente fica falando o Rio da violência. O que a Lu está falando é um dos grandes desafios, é o marketing turístico. Né? Qual é o marketing que está sendo feito daqui do Rio para fora? A imagem do Rio de Janeiro, da cidade. Então, quais são os profissionais que poderiam estar trabalhando no marketing turístico do Rio de Janeiro? Como é que o turismo, a gente vai longe. Se a gente ficar aqui conversando, olha só, a gente foi lá na segurança, a gente falou do marketing, a gente falou de tecnologia, ciência e tecnologia, parceria público-privada. Quanta coisa envolve cidade e turismo. Porque o Rio de Janeiro, ele tem uma vocação principal, o turismo, que gera dinheiro. Mas se a gente tem um Rio de Janeiro que hoje está com a desordem urbana, com a saúde precária, com a limpeza a zeladoria deixado de lado, né? Tem as nossas crianças na rua, você tem uma população desassistida. Será que a imagem do Rio de Janeiro é essa que a gente gostaria de ver? É uma imagem de sonhos? Mas a gente tem esperança. Todo carioca tem esperança. Esperança de voltar a ter o Rio que a gente teve. A gente abandonou muito a história da cidade. E os valores da cidade. A história do Brasil, a história da arte, né? A gente estudava isso lá no ensino fundamental. A criança pegava lá, cortava o Cristo Redentor e sabia os pontos turísticos. Que o Rio turístico, como você disse, tem que atender o cidadão que reside nele, que paga os impostos. Primeiramente o cidadão, posteriormente o estrangeiro. Pra você ter uma ideia, Cláudia, são vários desafios que o turismo passa. São desafios da mobilidade, do saneamento, do marketing turístico, são desafios da parte econômica, são desafios da qualificação profissional. E, principalmente, o maior desafio é a segurança pública. É o maior desafio. Eu e meu marido conhecemos um casal, eles são brasileiros, e eles moram nos Estados Unidos. E aí, eles estão lá há muito tempo, e aí eles falaram, poxa, a gente quer ir para o Rio, ver como é que está o Rio, e conhecer, rever o Rio. Mas o que passa para eles lá é só violência. Assalto, confronto, morte disso, morte daquilo. Olha, nós queremos ir, mas tem como você ver um hotel? Eu não quero ficar em Copacabana. Você imagina, o turista vem e não quer ficar em Copacabana. O turista, ele vinha aqui, alugava carro, passeava com o carro tranquilamente. Isso era muito bom para as locadoras na época. Com o movimento. E quando a gente vê essa grande saída na década de 80, final da década de 80 e 90, início de 90, das grandes indústrias do Rio de Janeiro para outros estados, a gente vê uma tentativa de tornar o Rio de Janeiro uma cidade mais turística e no sentido de trazer economia. Vejo que isso durante as décadas de 90 até a década de agora, que nós estamos vivendo, que se esvaziou. Eu penso que os governos que passaram deixaram de atentar o Rio de Janeiro enquanto capital turística do Brasil, que era uma vocação. Sim, é uma das cidades mais icônicas, né? Eu entendo que a partir do momento que a cidade perdeu aquela vocação dessa, e que em 30 anos isso foi abandonado, o Rio, ele é vocacionado para o turismo. E se há uma proposta de turismo, seria viver do turismo. As áreas, porque o turismo vai permear todas as áreas e implica na cidade. Então, gente, a gente vai encerrar aqui. Vou agradecer a presença da Luciana. Cristiane, quer colocar alguma conclusão? Não, acho que a gente conseguiu, né, nesse tempinho que nós estávamos aqui, falar sobre turismo, urbanismo, de uma forma assim, né, bastante fácil de se entender. Creio que o Rio de Janeiro pode estar no novo, acreditar em pessoas que vêm para fazer a diferença.
Então, eu, como turismóloga, eu tenho a esperança de que o Rio de Janeiro venha a ser uma cidade maravilhosa novamente. Novamente, né? O Rio dos Sonhos, né, Cláudia? O Rio dos Sonhos. Gente, agradeço a presença de Cristiane e Luciane, foi ótimo. Espero que vocês também tenham gostado. Cláudia Bodar, pré-candidata a vereadora, agradece a todos. Obrigada. Obrigada, Cláudia.